Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso último encontro da leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, nosso sétimo encontro. Vamos trabalhar Colossenses capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Vamos ouvir a leitura do texto. Capítulo 4. Senhores, tratem seus escravos com justiça, e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Oração e sabedoria. Sejam constantes na oração, que ela os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. Ao mesmo tempo, peçam por nós, para que Deus nos abra uma porta para a pregação, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, por quem estou preso. Peçam para que eu anuncie este mistério com linguagem conveniente. Usem de sabedoria com os que são cristãos. Aliás, usem de sabedoria com os que não são cristãos, aproveitando bem as ocasiões. Que a conversa de vocês seja sempre saudável, agradável, temperada com sal, sabendo responder a cada um como convém. Tíquico e Onésimo. O querido irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro no Senhor, dará a vocês todas as informações a meu respeito. É com essa finalidade que eu o envio, para animá-los e para que vocês saibam de tudo a nosso respeito. Com ele também vai Onésimo, nosso querido e fiel irmão, e que pertence ao grupo de vocês. Eles contarão tudo o que está acontecendo por aqui. Saudações finais. Versículo 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, mandam saudações. Sobre Marcos já mandei recomendações. Se ele for visitá-los, o acolham bem. Jesus, apelidado Justo, também manda saudações. Estes são os únicos judeus que trabalham comigo pelo reino de Deus. E eles são de grande consolação para mim. Epáfras, do grupo de vocês e servo de Jesus Cristo, manda saudações. Com suas orações, ele não cessa de lutar em favor de vocês, para que se mantenham perfeitos, observando plenamente a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele se empenha muito por vocês e por aqueles que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o querido médico, e Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas, e a igreja que se reúne na casa dele. Depois que vocês lerem esta carta, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vocês leiam a de Laodiceia. Por fim, digam a Arquipo: procure realizar bem o ministério que você recebeu do Senhor. A saudação é de minha própria mão, Paulo. Lembre-se de que estou preso. A graça esteja com vocês. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Senhores, tratem os escravos com justiça e igualdade,
sabendo que vocês também têm no céu um Senhor. A relação de trabalho entre o Senhor e os escravos deve ter como referência ao Senhor, o juiz, que temos no céu. A fé não introduz uma nova ordem social. Os senhores vão prestar contas do seu modo de agir em relação aos seus dependentes, pois diante de Deus não conta a posição social. Cabe ao homem iluminado pela fé construir sociedades justas, novas, estruturas, sabendo que diante de Deus todos são iguais. Os senhores devem ser justos e devem agir justamente, com igualdade, como Deus é justo e age com igualdade conosco. Vigilância na oração. Versículo 2. Perseverem na oração e fiquem vigilantes nela, em ação de graças. Paulo continua exortando a comunidade de Colossas. Perseverem na oração. É a primeira exortação. A constância nos faz ser fortalecidos. A inconstância na oração nos faz enfraquecer, pois nos falta disposição de fé. Fiquem vigilantes. É a segunda exortação deste versículo. A vigilância diante das situações da vida, pois a constante oração da comunidade cristã é a expressão de sua vigilância, que conhece o dia mau iminente. Efésios capítulo 6, versículo 13. E estar na esperança do dia da salvação, dia em que o Senhor voltará para salvar e tudo entregar ao Pai. Em ação de graças, agradecendo a situação dada, mas também ao agora da história, pois Deus lhe dá o conhecimento do futuro, a salvação definitiva. Versículo 3. Ao mesmo tempo, rezem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, por quem estou preso. Paulo pede também a oração de intercessão por ele e por aqueles que estão com Paulo, para que a missão dele continue e Deus possa abrir as portas à difusão da palavra, que Paulo é anunciador. A centralidade da palavra é o mistério de Cristo. É por razão desta palavra que Paulo está preso. A consequência de ser fiel à missão de anunciador da palavra. Paulo está preso por causa da palavra. Versículo 4. Rezem para que eu o torne conhecido, como é meu dever. Paulo suplica à comunidade colossa que nas orações se peça que Paulo possa fazer Jesus Cristo conhecido. A centralidade da vida de Paulo é Jesus Cristo. E levar o conhecimento próprio Jesus, que vive nele, é uma missão de vida. Este é um dever de Paulo. A oração da comunidade fará Paulo preservar na missão. Versículo 5. Tratem com sabedoria os de fora, aproveitando as ocasiões. Paulo sabe que a comunidade cristã está no mundo pagão, muitas vezes hostil aos cristãos. Paulo exorta que os de fora, os pagãos, sejam tratados com sabedoria, mas não se impondo na fé de forma arrogante, mas aproveitando as deixas, isto é, a ocasião para a fala de Jesus Cristo, para o anúncio da fé cristã. Versículo 6. Que a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibam responder a cada um como convém. O cristão não deve ser um combatente inconveniente que no fanatismo afasta as pessoas à palavra. O
cristão deve anunciar Jesus com palavras agradáveis, respeitosas, sem agressão e acusações. As palavras dos cristãos têm que ter temperança, uma virtude, como o sal tempera e dá sabor às coisas. Assim, no equilíbrio e na temperança, sem radicalismo, possam responder a cada um como convém. Tíquico e Onésimo, irmãos amados. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e companheiro de serviço no Senhor, dará a vocês todas as informações a meu respeito. Tíquico acompanhou Paulo em sua última viagem a Jerusalém, Atos capítulo 20, versículo 4. Ele volta para Colossa, levando notícias de Paulo. Ele não é apóstolo como Paulo, mas companheiro no serviço do Senhor. Ele levará informações sobre Paulo. Versículo 8. Por isso mesmo, eu enviei até vocês, para informá-los da nossa situação e para encorajar o coração de vocês. Tíquico foi enviado por Paulo até a comunidade dos Colossenses. E o objeto é falar de Paulo, o que Paulo está passando, né? O que ele está passando no cárcere. E assim, encorajar os cristãos de Colossa. Versículo 9. Junto vai Onésimo, irmão fiel e amado, conterrâneo de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que se passa por aqui. Onésimo é um escravo que fugiu de Filemon. Epístola a Filemon. Este escravo, já liberto, é irmão fiel e amado de Paulo. Ele, Onésimo e Tíquico vão informar toda a situação de Paulo, o que está acontecendo com ele. Versículo 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, manda saudações a vocês. Também Marcos, primo de Barnabé. Sobre Marcos vocês já receberam instruções. Se ele for visitá-los, o acolham bem. Aristarco é um macedônio, Atos capítulo 19, versículo 29, de Tessalônica, que participa da prisão de Paulo. Marcos tinha acompanhado Barnabé e Paulo na primeira viagem e os abandonou no meio da missão para voltar a Jerusalém. Paulo dirige com ordens para que acolham Marcos. Tanto Marcos, como Jesus são os únicos colaboradores de Paulo na obra missionária de origem judaica. Versículo 11. Jesus, chamado justo. Então, esse Jesus é aquele do versículo anterior que eu falei. Então, esse Jesus, o justo, não é Jesus Nazaré, não, hein? Jesus, o justo, também manda saudações. São os únicos que vieram da circuncisão e trabalham comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido uma consolação para mim. Marcos e Jesus, o justo, vieram da circuncisão, isto é, são judeus. Eles trabalham com Paulo, uma colaboração preciosa, que é consolo para o próprio Paulo. Versículo 12. Epáfra, conterrâneo de vocês e servo de Cristo Jesus, manda saudações. Ele luta continuamente por vocês em suas orações, para que vocês se mantenham perfeitos, cumprindo plenamente a vontade de Deus. Epáfra foi aquele que evangelizou a comunidade de Colossa. Ele manda a saudação à comunidade que ele gerou em Cristo. Ele que sempre nas orações pede pelos cristãos da igreja dos Colossenses. A oração de Epáfra tem dois objetivos: para que mantenham-se sempre perfeitos. Segundo, cumpram plenamente a vontade de Deus. Versículo 13. Eu sou testemunha do quanto ele se empenha por vocês e pelos de Laodiceia e Hierápolis. Epáfra trabalha muito pela sua comunidade, os colossenses, e também das comunidades de Laodiceia e Hierápolis. Versículo 14. Lucas, o médico amado,
e Demos enviaram saudações. Lucas, o evangelista, o médico, amado por Paulo, autor dos Atos dos Apóstolos, que acompanham Paulo na sua última viagem a Jerusalém e mais tarde a Roma. Nós vemos lá Atos, capítulo 21, do versículo 1 a 2, Atos, capítulo 27, do versículo 1 a 3. Esse Lucas também que escreveu o Evangelho. Demas, nada se sabe, mas deve ter sido muito conhecido pela comunidade colossenses, porque Paulo cita. Versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia e também Ninfas, bem como a igreja que se reúne na casa dele. Paulo pede aos colossenses de enviar saudações aos cristãos irmãos de Laodiceia, bem como a Ninfa, pois a igreja naquela época não tinha templos. Os cristãos de Laodiceia se reuniam então nesta casa de Ninfas. Versículo 16. Depois que vocês tiverem lido esta carta, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vocês também leiam a carta que escrevi aos de Laodiceia. Após a leitura da carta pela comunidade dos Tessalonicenses, que esta carta seja enviada à comunidade de Laodiceia para também ali, na liturgia, ser lida. Paulo diz aos colossenses de que também devem ter a carta que ele escreveu aos de Laodiceia, mas esta carta não chegou até nós. O lugar da leitura era a celebração na Eucaristia. Este se torna, então, um livro litúrgico, de leitura litúrgica. Versículo 17. E digo a Arquipo, esteja atento ao ministério que recebeu do Senhor para cumprir bem. Arquipo era o responsável pela comunidade e, como presbítero, deveria conduzir as celebrações. Este ministério não é dele, foi Deus que o conferiu, e por isso deve cumprir bem sua missão. Versículo 18. A saudação é de minha própria mão, Paulo. Lembre-se das minhas prisões, cadeias. A graça esteja com vocês. Paulo assina a carta. Os colossenses devem lembrar sempre das cadeias que Paulo suporta pelo Evangelho. Os votos de bênção de Paulo. A graça esteja com vocês. Essas palavras significam bênção, auxílio e toda a salvação que Deus concede à comunidade em Jesus Cristo. Com essa leitura, nós terminamos esta carta de São Paulo aos Colossenses. Na próxima encontros, nós teremos a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Faz parte das cartas pastorais. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.